Boa noite, está começando agora mais um programa Brasilianas.org. Nessa edição nós vamos falar na disputa pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff, como será o rito do processo no Senado e o comportamento dos brasileiros em meio à crise política. Para discutir esses temas, contamos hoje com a participação de Renato Meirelles, que é presidente do Instituto Data Popular, de Aldo Fornazieri, que é cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e do nosso estúdio de Brasília, Tereza Cruvinel, jornalista e comentarista de política. Nesse primeiro bloco, nós vamos discutir os trâmites do rito de impeachment no Senado. Mas antes de começarmos o debate, acompanhe a matéria a seguir. Na votação de ontem na Câmara dos Deputados, o impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff foi aprovado por 367 votos, número superior ao necessário, que eram 2/3 dos parlamentares ou 342 votos. O processo foi encaminhado hoje para o Senado Federal. A Folha de São Paulo previa 349 votos pelo impeachment, 7 a mais do que necessário. Já o Estado de São Paulo contabilizava 350 deputados a favor. A margem superior ao esperado foi obtida com votos do PP, PDT, PR e PSD, partidos que decepcionaram os governistas. Após 4 horas de sessão, por volta das 9 horas da noite, a oposição já contabilizava 200 dos 342 votos necessários. Nesse instante, fontes do Planalto já informavam que a chance de mudar o resultado era zero. O governo deverá concentrar agora os esforços no Senado, onde precisará impedir a adesão de 54 dos 81 senadores ao impeachment. Mas antes disso, terá que evitar que o processo seja admitido no plenário da Casa, por maioria simples. Outra estratégia do governo será acionar o Supremo Tribunal Federal para evitar o impedimento do mandato da presidenta Dilma Rousseff, já que a Corte ainda não analisou o mérito. Bom, vamos começar esse nosso debate. Eu vou para Brasília, a Tereza que está no centro aí dos acontecimentos. Como é que você está vendo os próximos passos agora desse ritual, Tereza? Boa noite, Nassif e todos. Olha, haverá uma diferença importante, né, na conduta do Senado. Primeiro, porque o Senado é uma casa realmente mais sóbria e em nenhum momento vai se ver ali aquele espetáculo lastimável de ontem à noite, né? Porque a votação da Câmara foi uma coisa assim... Um espetáculo revelador, né, da qualidade dessa legislatura, da baixa qualidade dessa legislatura e de que ali não se estava discutindo crime de responsabilidade nenhum, né? Havia ali, era um acordão. Essa natureza espetaculosa, inclusive da votação, teve uma repercussão muito ruim para o Brasil, né? Os jornais de várias partes do mundo, de vários países, fizeram registros assim muito desairosos, digamos assim, essa conduta do parlamento, da nossa casa, da nossa Câmara Baixa. O Senado, diferentemente, é uma casa mais sóbria. E a outra diferença é que o presidente da casa, Renan Calheiros, não vai agir como um carimbador das decisões do Eduardo Cunha, que lá esteve hoje com muita pressa, levando aquele carrinho de documentos, né, com os 30 volumes do processo, e pedindo ao Renan que acelere, que o Brasil precisa de uma solução rápida, etc. O Renan, o que ele disse? Que não vai nem acelerar de forma a atropelar direito de defesa e demais, digamos, aspectos do rito, e nem vai também, claro, procrastinar de forma a parecer que está criando delonga artificial para prolongar um desfecho. Vamos ter aí. E a outra coisa é que o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Ricardo Lewandowski, em certa parte do processo, ele é o condutor, ele é o presidente, né? O que nós temos é aquilo que já foi muito dito hoje. Semana que vem o Renan deve instalar a comissão, começaram as negociações para a sua composição, já hoje mesmo, já teve problemas lá, rejeição de nomes, etc. Composta a comissão, ela vai ter 10 sessões para apresentar o relator, apresentar o parecer e, de novo, como na Câmara, ele ser votado pelo Senado, pelo plenário, e sim, se aí o processo for admitido e o processo instaurado, a presidente vai ser afastada, primeiramente pelo prazo de 180 dias, até que ocorra o julgamento em si,
absolvida, volta ao cargo e condenada está fora. Aí sim será uma carta fora do baralho, como disse ela aquele dia. Esse julgamento final é 2/3 ou maioria simples? Não, a maioria simples é agora só na admissibilidade, na votação do parecer do relator da comissão especial. O julgamento em si é quórum qualificado de 2/3, ou seja, os tais 54 votos, assim como na Câmara, né, a aprovação precisava de 342 votos, 2/3 da Câmara, no Senado esses 2/3 serão os 54 votos pela condenação da presidente. Renato, como é que você viu, digamos, essa temática? Porque a democracia, ela implica obediência, e é o que diz a Constituição. Na Câmara a gente não viu a discussão de mérito aí. A população, um lado da população querendo o impeachment, outro lado defendendo a democracia. Esse conceito da democracia, como que está enraizado ou não enraizado na opinião pública hoje? Olha, Nassif, boa noite a todos. Nós estamos vendo que a população brasileira está achando que a briga que se tem, na prática, é uma briga de poder e é uma briga das elites, de um lado ou de outro. Se você pega o perfil dos manifestantes pró e contra governo nas passeatas todas, você via que era um perfil claramente mais rico do que a média da população brasileira, uma elite formada por empresários nos manifestantes pró-impeachment e uma lista e uma maioria formada por funcionários públicos e intelectuais e professores na posição contrária ao impeachment, e a grande maioria da população se vendo completamente fora desse debate, né? Imagine que hoje quase 3/4 dos brasileiros, quando você pergunta para eles se você acha que os políticos que querem o impeachment da presidente Dilma querem para melhorar a vida das pessoas ou porque querem o lugar dela, 3/4 afirmam que querem o lugar dela, que não estão interessados em melhorar a vida das pessoas. O fato é que a maior demanda que existe hoje na CIF é uma demanda por discussões sobre soluções e sobre o futuro. A gente viu muito debate sobre a corrupção, mas nenhuma proposta para efetivamente combater a corrupção, para mudar o modelo de licitação, para discutir financiamento público de campanha, para discutir o que realmente interessa para estancar esse debate. Na prática, a maior motivo de insatisfação dos brasileiros hoje é a economia. E é fácil entender isso, Nassif. É só a gente perguntar para quem está nos assistindo qual que seria a opinião das pessoas sobre o impeachment caso a economia brasileira estivesse crescendo 5% ao ano. Tá. Waldo, como é que você vê essa questão também das instituições de uma maneira geral? Quer dizer, nós temos aí um papel do Supremo, além do Congresso. Ontem a gente viu o Congresso, aí foi algo deplorável, né? A gente tem o Supremo, tem o Ministério Público, tem a Presidência. Para chegar onde nós chegamos, não tem uma disfunção muito grande institucional aí? Como é que você vê esse momento, o papel de todos dessas instituições nesse jogo? Bom, em primeiro lugar, tem um colapso das instituições, que ele não é recente. Quer dizer, em 2013, as pesquisas já mostravam que havia uma erosão da credibilidade das instituições. E de lá para cá, essa erosão, essa perda de credibilidade, ela se aprofundou. E nós temos um instituto chileno que se chama Latino Barômetro, e ele tem uma série histórica de pesquisas da democracia de 25 anos. Se você for ver essa série histórica de pesquisas sobre, no caso da democracia brasileira, ela é uma das piores da América Latina. Em vários itens, o Brasil fica em último ou em penúltimo lugar. Por exemplo, a questão do Congresso, a questão dos partidos políticos e mesmo a questão do judiciário, quer dizer, são instituições de baixa credibilidade. E tem um outro dado nessa pesquisa que é o seguinte, que eles perguntam qual é o índice de confiabilidade interpessoal. O Brasil perde até para o Paraguai nesse item, quer dizer, não há um sistema de confiabilidade, é uma sociabilidade completamente esgarçada aqui no Brasil e isso dificulta enormemente qualquer projeto coletivo. Então, nesse sentido, quer dizer, as pessoas não confiam nas instituições. Quais são as razões? Eu entendo que a razão fundamental é que as instituições brasileiras
não entregam bens públicos para essa sociedade. Quer dizer, então, isso evidentemente que provoca um colapso da credibilidade das instituições junto à sociedade. Tá, filho. Tereza, essa questão do julgamento de mérito aí do Supremo Tribunal Federal, o governo ele acredita que possa haver alguma interferência do Supremo analisando o mérito ou a falta de mérito aí da denúncia, ou, digamos, a cautela que o Supremo teve até hoje vai continuar sendo mantida aí? Ô, Nassif, a presidente hoje, naquela fala, na entrevista que ela deu no final da tarde, ela voltou a falar que vai lutar em todas as frentes, tanto, né, a luta política dentro do Senado para conseguir convencer a maioria dos senadores de que não houve crime de responsabilidade, como junto ao Supremo. Ela não deixou claro que tipo de ação o governo agora vai impetrar, o advogado-geral da União. Mas o Supremo já deixou muito claro que ele vai ser minimalista, ele vai interferir o mínimo possível nesse processo e já deixou claro que ele não vai entrar no chamado mérito, ele só vai regular questões processuais, o direito de defesa ou alguma interpretação regimental, etc. Então, assim, eu não sei qual a ação que eles estão pretendendo ingressar, mas sem dúvida haverá um recurso. Isso foi o que ela deixou claro. Agora, eu achei assim que a expectativa dela é compreensível que ela queira lutar por sua biografia, né? Ela falou muito em injustiça, se sente muito injustiçada. É verdade que a Câmara, ninguém estava ali discutindo, acho que 2 ou 3 falaram em pedaladas fiscais, em decretos orçamentários, né? Estavam ali para derrubar uma presidente. Agora, esse negócio de crime aí, esses dois objetos que são crime de responsabilidade, são pretextos, né? O Brasil acho que compreende isso. Agora, será que lá no Senado não estaria assim, a expectativa dela de poder convencer os senadores daquilo que não conseguiu convencer os deputados? Porque, na verdade, ninguém está querendo ser convencido de nada. Será que o auditório do Senado será tão mais qualificado? Eu tenho minhas dúvidas. E lá no Senado está crescendo um movimento por eleições diretas, sabe, Nassif? Hoje, alguns senadores acham isso, que esse governo Temer vai nos levar a lugares muito difíceis, né? As pesquisas já até começam a mostrar as dificuldades que ele vai enfrentar, inclusive do ponto de vista de popularidade, de aprovação. E que o governo Dilma também, ainda que ele conseguisse superar esse cristal quebrado com uma absolvição no Senado, ele teria dificuldades enormes de recuperar a governabilidade. Então, tem um movimento crescente lá no Senado para propor a antecipação das eleições presidenciais para esse ano, o que representaria a presidente abdicar de 2 anos de mandato, num grande acordo nacional pelo qual essas eleições ocorreriam esse ano, junto com o pleito municipal. Mas Só para a gente pegar aqui um pouquinho as perguntas aí em relação ao Supremo, um conjunto de perguntas que vieram durante o dia. Por exemplo, o Rodrigo Plotec, de São Paulo, sobre as relações do Legislativo, Executivo e Judiciário. Por que o Supremo foi tão rápido para impedir a posse de Lula e não vota o afastamento de Cunha? A Maria Nazaré Jugatelli, de Ribeirão Preto. Se o Supremo é o guardião da Constituição Federal, como que se explica a sua omissão, leniência em casos tão graves como, por exemplo, o caso Eduardo Cunha e a imputação de crimes à presidência, que não condiz com o estabelecido na Constituição Federal? O Maurício Gil, de Florianópolis. O que dizer da omissão do Supremo na questão Eduardo Cunha? José Nilton Mariano Saraiva, de Fortaleza. Não seria mais importante agora questionar a omissão ou covardia do Supremo Tribunal Federal? Arnaldo Bertoni, de São Paulo, todos nessa linha aí. Quer dizer, quando começa aí essa inclusão, Renato, parece que pela primeira vez o Estado brasileiro foi visto como algo acolhedor, né? Por essa população que chegava. Digamos, esse descrédito, o que significa, digamos, na consolidação aí da crença das novas classes sociais aí na justiça, no Estado brasileiro? O brasileiro tem uma visão de Estado
que é bem diferente da visão das camadas políticas que disputam poder. Se você vê claramente, nós temos um campo que defende um Estado enxuto, um Estado mínimo, um Estado que é quase idealmente dirigido por um CEO, não por um presidente. Do outro lado, você tem uma parcela grande do governo que defende um Estado grande, um Estado que, de fato, tem um peso sobre a economia do país e o conjunto de decisões grandes. O que o brasileiro médio pensa? O brasileiro médio pensa que quer um Estado eficiente e presente. Né? Então, é um Estado que claramente faz parte do seu dia a dia e promove condições para que ele, brasileiro, tenha oportunidades que ele não teria sem a presença do Estado. O conceito que nós estamos usando para isso, Nassif, é o conceito de um Estado vigoroso. Então, é um Estado, sim, que oferece vagas nas universidades, mas que podem ser feitos como é o ProUni, através da iniciativa privada operando as vagas que são dadas. O brasileiro gostaria muito que existisse um Código de Defesa do Cidadão nos modelos que existe um Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, já que hoje ele passa 3 horas numa fila do banco, ele sabe para quem reclamar, 3 horas na fila do SUS, ele não sabe para quem ele liga. E essa falsa polêmica que existe entre um Estado enxuto e tido como mais eficiente, e um Estado maior e tido como um Estado sem muita eficiência, não é o que o brasileiro médio quer. Ele quer um Estado presente e eficiente. O que, convenhamos, não é nada de ruim para que uma população deseje. Só completando, desculpa, Nassif, um pouco do raciocínio que a gente estava conversando com a Tereza, é que eles não enxergam hoje na prática que essa discussão de Estado está sendo feita. Então, quando se faz a narrativa sobre um golpe na presidente Dilma, é algo que fala muito bem para os formadores de opinião, que tem um certo apelo na intelectualidade, mas que fala muito pouco para a Dona Maria e para o seu João. E a ponte para o futuro, para eles, não significa nada. A ponte para o futuro, ele nem sabe qual é esse tema, mas eu não tenho dúvida nenhuma que alguns dos pontos hoje apontados no ponte para o futuro, como a desindexação do salário mínimo, o fato de não ter mais a garantia constitucional de um investimento mínimo em educação e saúde, são pontos em que a grande maioria da população brasileira são contra. Mas eles entendem que isso faz parte do projeto Temer ou não? Não, eles não entendem isso exatamente porque essa discussão não foi feita. A narrativa do golpe, por mais justa que o governo considere que seja feito, sem absolutamente entrar no mérito se é ou não é golpe, é uma narrativa que fala para muito menos gente do que uma discussão de projeto de país. É esse projeto de país que elegeu o presidente Lula 2 vezes, elegeu e reelegeu a presidente Dilma. Vamos para o primeiro intervalo e brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que discute hoje a disputa pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff e a visão da população também sobre a crise política. Nesse segundo bloco, vamos falar sobre a questão das instituições, como o Congresso, o Supremo, o Tribunal e também o equilíbrio democrático e a governabilidade. Aldo, quer dizer, ontem o Congresso mostrou, digamos, a base de apoio do governo na Câmara. Digamos que se consiga derrubar o impeachment. Com essa base que o governo tem lá, de que maneira que se faria um pacto de governabilidade ou algo semelhante? É possível isso? Eu entendo que é muito difícil, porque veja o seguinte, Nassif. Em primeiro lugar, o governo teria em torno de 140 deputados, 140 e poucos. Quer dizer, como é que ele vai governar com 140 e poucos deputados? Em segundo lugar, ele teria que fazer um pacto com quem o traiu. Como é que ele vai sentar na mesa com o Kassab, com o PP, com parte do PSB, do PSD e assim por diante? É praticamente impossível. Então, nesse sentido, quer dizer, eu entendo que o governo perdeu as condições de governabilidade na Câmara dos Deputados. E governar, digamos assim, sem maioria é muito difícil nesse país, porque o país precisa de um ajuste fiscal
e não há como aprová-lo aparentemente com esse tipo de Congresso. O próprio PSDB declarou que ele fará guerra permanente se eventualmente o impeachment não passar. Então, desse ponto de vista, eu entendo que o governo acabou. Agora, por outro lado, como é que ele poderia, digamos assim, governar? Aparentemente, a única saída seria se sustentar nos movimentos sociais. No entanto, quer dizer, isso não garante votos no Congresso. Então, eu acho que se trincou a governabilidade do ponto de vista da presidente Dilma e, por outro lado, há que se ver o que vai sobrar se eventualmente o Temer vier a assumir a presidência da República. Ele tem uma ampla maioria, esses 367 votos constituem uma ampla maioria, mas, no entanto, ele vai ter a oposição dos movimentos sociais. Até que ponto os movimentos sociais serão capazes de inviabilizar o governo Temer? Eu tenho minhas dúvidas. Por quê? Porque antes do impeachment nós vimos vários líderes dos movimentos sociais, da CUT e assim por diante, declarar que eles defenderiam o governo nas trincheiras. Aparentemente o golpe se consumou e nada de extraordinário aconteceu. Então isso causa uma perplexidade em face da sistemática desorganização da esquerda. Aparentemente a esquerda não aprendeu com aquilo que aconteceu em 1964. Chegou agora o impeachment, o processo já estava declarado no dia seguinte ao resultado das eleições de 2014 e o primeiro ato significativo da esquerda foi apenas em 16 de dezembro de 2015, quer dizer, na antevéspera da consumação do processo de impeachment. A que se atribui, digamos, essa demora da própria presidente em entender o que estava ocorrendo? Não foi só a presidente, foi o governo como um todo, um governo completamente atrapalhado, um governo que se perdeu desde a eleição do Cunha na Câmara dos Deputados, né? Mas foi também o PT. O PT é um partido que se desmoralizou, um partido que se acovardou, um partido que se prostrou diante da ofensiva da Lava Jato, do juiz Moro e assim por diante, e não teve nenhuma capacidade de reação. Quer dizer, o que nós vimos ultimamente? Vimos uma juventude combativa, emergente, movimentos sociais como o MTST, que a rigor nem apoia o governo, e outros movimentos, grupos de luta pelos direitos das mulheres, dos negros e assim por diante, uma proliferação significativa de novos movimentos que foram para a rua. Esses, digamos, deram o ânimos da luta contra o impeachment, que se traduziu na palavra de ordem não vai haver golpe. Nesse sentido, a palavra não vai haver golpe, o contra o golpe, ela serviu para arregimentar a mobilização. E ela cumpriu um papel muito importante, porque sem ela, eu entendo que não haveria essa mobilização. Aparentemente, agora tem que se passar para um segundo momento. Esse segundo momento apontado pelo Renato. Quer dizer, o que esse governo Temer representa? O que o programa do PMDB, que se chama Uma Ponte para o Futuro, ele representa? Quer dizer, ele representa um ataque aos direitos sociais, representa um ataque, aparentemente, a programas sociais consolidados. E tem mais uma coisa que eu acho que começa a ser discutida. Aparentemente, vai haver um processo de um movimento conservador muito duro. E esse movimento conservador, ele tende a atacar, por exemplo, lideranças do movimento social, uma espécie de uma criminalização dos movimentos sociais. Eu entendo que pautas desse tipo se colocarão tanto no Congresso como nas polícias estaduais comandadas pelos governadores. Tereza, só para entender um pouquinho essa base de apoio do Temer, ou uma base de apoio contra a Dilma aí, os deputados falavam muito em Deus, na família, parecia o voto distrital mesmo, eles falando para o seu distrito lá, né? A Ponte para o Futuro acena aí com mudanças na Previdência e com medidas impopulares. Esse pessoal que pensa desse jeito aceitaria endossar medidas impopulares aí que sejam propostas eventualmente por um governo Temer? Pois é, como disse o Meirelles aí, a discussão de fundo do significado mais profundo do chamado golpe, ela não aflorou
né, no momento certo, nem no discurso do PT, nem no discurso da presidente e nem foi compreendida por boa parte dos que ali votaram a favor do impeachment, né? Então, aquela pessoa, daqueles deputados ali, dos grotões, sim, por minha mãe, meu filho, meu marido, que é excelente, aliás, o marido depois era corrupto, né, lá o marido da deputada, aquela coisa toda, boa parte ali não sabe o que está fazendo, né? É massa de manobra do Cunha. O Cunha tem 100 deputados ali que ele financiou a eleição, são dele e tal. A presidente, ela fez uma inflexão, porque o discurso de defesa da democracia, ele cumpriu esse papel importante que o Aldo fala aí, em torno dele se organizou a resistência democrática, foram realizadas as grandes manifestações. Agora, o discurso de fundo do significado econômico, ele só aparece no discurso da presidente Dilma, né, na véspera da votação, naquele vídeo que ela postou nas redes sociais, quando ela acusa frontalmente o Temer de querer acabar com os programas sociais e até nomina alguns programas sociais. Acho que nisso o governo e o PT perderam muito tempo, eles demoraram a tocar nessa questão, nesse nervo importante da questão. Mas eu acho que isso também foi uma dificuldade criada na relação com a base social do governo, especialmente com os movimentos sociais, movimentos sindicais, pela natureza do ajuste que ela propôs no ano passado, logo depois de eleito. Então, só quando a coisa assim, o risco real do impeachment se colocou na cena política, é que os movimentos sociais e sindicais, mesmo, digamos, superando a oposição e a objeção que fizeram ao ajuste da presidente, saíram em defesa do governo. Renato, a gente viu em algumas manifestações, pesquisas aí com os manifestantes, bradando pelo Estado mínimo e tudo, a hora que se perguntava especificamente se quer educação gratuita, quer saúde gratuita, digamos, essa mixórdia que a mídia tem um papel relevante nessa confusão de informações e tudo, que os partidos não conseguem captar isso aí. De que maneira que vai se dar essa representatividade, essa representação popular mais adiante? Olha, está cada vez mais claro que a classe política só sabe falar para ela mesma. É como se os políticos fossem analógicos para um novo eleitor que é digital, que quer se sentir participante, que quer ter troca, quer ter informações. Mesmo a concepção de movimento social se ampliou muito nos últimos tempos. Muito menos por uma competência do governo de tentar fazer isso, mas por uma necessidade. É como se boa parte dos brasileiros que tem um pensamento mais de esquerda, que tinha algum tipo de militância na questão, como o professor Aldo falou, na questão racial, na questão de gênero, na questão da identidade sexual, eles foram coercitivamente levados a fazer uma coalizão sobre um projeto de país. E essa coalizão de pessoas que têm um pensamento tido como mais progressista, que defende uma presença maior no Estado para oferecer igualdade de oportunidade às pessoas, se mobilizaram à revelia do governo. Isso. Não por uma organização do governo. Eles foram, na prática, se organizando. Só para a gente lembrar, isso não aconteceu agora. A presidente Dilma só foi reeleita por causa disso. Se nós lembrarmos, o senador Aécio Neves estava na frente no segundo turno da eleição. Foi uma presença decisiva dessa militância mais progressista que fez com que houvesse a virada no processo eleitoral no segundo turno, que levou a presidente Dilma a ganhar a eleição. O que aconteceu? Ela ganhou a eleição. Todos achavam que esse governo seria um governo mais à esquerda. Ela passou 1 ano e meio sem dar absolutamente nenhum tipo de notícia nesse sentido. E na hora em que, de novo, o governo começou a se deteriorar, foram essas mesmas pessoas, muitas delas que não pertenciam a base de apoio do governo, e aí se ressalta os parlamentares do PSOL, por exemplo, que tiveram uma defesa ativa contra o impeachment, e as bases sociais, como do MTST, como do MST, que eram bases mais críticas ao governo, que no limite
estão segurando e sustentando esse governo. Resta saber que, se caso ela consiga de fato superar o impeachment, se ela vai voltar a ter um governo como foi o início do segundo mandato dela, ou se dessa vez ela vai fazer a tão sonhada guinada à esquerda que o movimento social organizado espera. Walter, o que a gente viu aí, digamos, a partir dessa disputa aí pela defesa da democracia e tudo, foi uma explicitação, acho que eu nunca vi antes, aí sobre esquerda e direita. Esquerda e direita voltaram a ter uma identidade comum na defesa de alguns valores especificamente aí. A gente está vendo rapaziada aí despertando para a política de uma maneira que eu não via desde das diretas lá. A que isso vai levar? Bom, eu entendo que o que está se constituindo é um novo tipo de esquerda, um novo tipo de esquerda que não tem referência mais no PT, que não tem mais referência no governo, a gente que vive diariamente com a juventude, e hoje mesmo participamos de assembleias de jovens e assim por diante, e eu acho que isso é muito salutar. E é um novo tipo de esquerda que tem uma dificuldade enorme de se articular com partidos tradicionais. Aparentemente é um fenômeno um pouco semelhante com aquilo que aconteceu na Espanha, com o Podemos, não sei se com o Syriza na Grécia e assim por diante, mas são pessoas que eles têm um diferencial, por exemplo, em relação ao MPL, ao Movimento Passe Livre de 2013, que ele teve um momento de apogeu, de ápice, mas ele foi espasmódico. O MPL ele é muito espasmódico, ele só se ativa quando há aumento de passagem. Esses novos jovens, eles têm uma dupla perspectiva, eles têm uma perspectiva da organização horizontal, mas também de alguma verticalidade, porque eles perceberam que sem organização não dá. E eu acho que também esse processo criou um fenômeno novo, que pode ser o desaguadouro desse novo tipo de esquerda. Se formaram duas frentes. A Frente Brasil Popular, que é mais ligada ao PT e à CUT, e a Frente Povo Sem Medo, que é liderada pelo MTST, mas que tem também a CUT a rigor participa dos dois movimentos, e o Povo Sem Medo ele aglutina uma pleia de grupos e movimentos autônomos. Eu entendo que no futuro próximo, nós poderemos ter um fenômeno mais semelhante ao Uruguai, onde temos uma frente ampla que aglutina partidos políticos e movimentos sociais. Me parece que o futuro da esquerda no Brasil é algo mais assemelhado à frente ampla do Uruguai. Aquele movimento dos secundaristas aqui, que foi um show de organização, eu trouxe 3 secundaristas aqui, eu nunca vi, olha, foi uma coisa estupenda, assim, o grau de amadurecimento deles, a organização informal os cuidados que eles tiveram com a escola, de filmar para evitar que viesse a polícia, depredasse e os acusasse. Como é que nasce um negócio desse? Bom, veja o seguinte, quer dizer, além de uma politização surpreendente, participei de mesas redondas com esses jovens e eu também fiquei extremamente surpreendido com a politização deles. Eu acho que a grande novidade que eles trouxeram para as lutas sociais e populares foi algo que poderíamos dizer uma nova estratégia de luta social, que é uma estratégia de paralisação das cidades. Quer dizer, a cidade de São Paulo ela foi paralisada em vários momentos por 50 jovens, 100 jovens e assim por diante. Quer dizer, é um novo tipo de luta e mostra que movimentos sociais bem organizados, bem articulados, eles podem paralisar uma grande metrópole, porque o espaço metropolitano ele é muito vulnerável para um tipo de estratégia de luta social dessa natureza. Então, eu acho que, nesse sentido, eles foram extraordinariamente inovadores e penso que esses movimentos que estão lutando aí contra o impeachment, provavelmente amanhã por uma eleição geral e assim por diante, eles podem se espelhar nessas novas estratégias de luta urbana. Vamos para o segundo intervalo e brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que discute hoje a disputa pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff e a visão da população brasileira sobre a crise política. Nesse último bloco, vamos falar um pouco dos anseios da sociedade aí pelo fim da corrupção. Mas antes, acompanhe a matéria a seguir.
A votação de ontem prendeu a atenção de brasileiros que se reuniram em protestos pró-impeachment, capitaneados pelas organizações como o Movimento Brasil Livre, Vem Pra Rua, e contra o impeachment, organizados pelas frentes Brasil Popular, Povo Sem Medo e a Central Única dos Trabalhadores. As concentrações aconteceram no Distrito Federal e em pelo menos 23 cidades, segundo dados das organizações. Os dados da Polícias Militares dos estados apontam que mais de 400 mil brasileiros se dividiram entre os times pró e contra o impeachment nas principais cidades do país. Em Brasília, onde o muro separava os manifestantes, 26 mil pessoas contra o impeachment e cerca de 53 mil pessoas a favor do impedimento de Dilma Rousseff acompanharam o processo em telões, segundo dados da Secretaria de Segurança. Em São Paulo, os manifestantes contra o impeachment se reuniram no Vale do Anhangabaú. A PM registrou 75 mil pessoas. Na Paulista, manifestantes a favor do impedimento totalizaram cerca de 215 mil pessoas. Muita gente deixou a rua bem antes do fim da votação e houve comemoração quando se atingiu os 342 votos. Já no Anhangabaú, o clima foi de indignação. Bom, eu queria ver com a Tereza. Essa questão da corrupção se fala, quer dizer, nós tivemos aí a corrupção levando ao enfraquecimento do governo, levando a tentativa de impeachment e o poder nas mãos do Eduardo Cunha e do seu pessoal. Fala-se aí em um pacto que teria sido selado aí para segurar a Lava Jato. De que maneira que entra, digamos, esse conflito Lava Jato versus Câmara aí, à medida em que o Eduardo Cunha fica com tal poder? Pois a gente, todo mundo não, muitos, né, a grande maioria dos votantes ontem, dos deputados, falava pelo fim da corrupção, da roubalheira, dessa coisa. Ninguém apresentou uma proposta, ninguém naquele Congresso tem uma proposta de combate à corrupção, né? Na verdade, isso é aquilo que aí todo mundo sabe mais até do que eu aí, os professores que são mais atentos à história, né? Governos populares sempre a coisa de corrupção vem fortíssima, né? Não foi com o Getúlio, não foi no Jango, não foi com o Juscelino também, que roubou tanto depois, na construção de Brasília, depois não tinha nada disso. Então, essa coisa aí da Lava Jato, no Congresso, o que se quer é um grande esquecimento, né? O que se busca é um acordo com o Eduardo Cunha, isso foi fortíssimo hoje lá, o rumor lá no Congresso, porque ainda muitos ficaram aqui, o rumor fortíssimo de que se busca agora uma anistia, né? Uma forma de anistia para o Eduardo Cunha no processo de cassação no Conselho de Ética. Ele sofreria ali uma advertência, qualquer coisa, mas não a cassação do mandato pelo processo, que seria o desfecho normal de um processo desse no Conselho de Ética, como muita gente já foi cassada por muito menos ali na Câmara em outras circunstâncias. E relativamente à Lava Jato, o que se espera? Para a Lava Jato não prosseguir com a fúria que ela apresentou até agora, seria preciso ter um ministro da Justiça no eventual governo Temer que tivesse realmente controle da Polícia Federal, mas seria preciso também aí uma pactuação com o Ministério Público e com o próprio Moro. Não creio que o Temer, se vier a chegar à presidência, consiga um ministro que tenha essa capacidade. A Polícia Federal se tornou algo muito autônomo, algo muito estranho dentro do Estado brasileiro, né? Uma instituição que só falta uma coisa que ela está lutando para conseguir, que é a plena autonomia financeira, né? Uma verba carimbada no orçamento federal. Isso eu acho difícil que o Temer consiga. Por isso, os tempos serão de instabilidade. Eu acho que continuará tendo Lava Jato, ela não vai parar. E outros políticos vão continuar andando pela guilhotina. Não acredito que o plano de um acordão, vamos dar a cabeça da Dilma aos leões para que tudo continue como está, para que ninguém mais vá para a guilhotina, não acredito que isso vá acontecer. Mas me permita, Nassif, entrar naquela conversinha do bloco anterior, né?
Gostei muito daquela coisa da nova esquerda aí que o Aldo falava. Realmente eu tenho acompanhado também essas duas frentes como coisas muito novas, né? A Frente Brasil Popular, com mais de 60 entidades, o Brasil Sem Medo, que também é uma coisa muito nova, que tem como o Boulos como, né, grande nome, ali a liderança mais importante. Mas se a gente olhar para a sessão de ontem, tem uma nova direita também aí que vem com tudo, hein? Tem uma nova direita aí que, se tudo isso terminar como planejado, vamos ter coisas muito feias no Brasil, né? Porque o que teve de fundamentalismo, moralismo, dedicação de voto ao Ustra, isso é uma ofensa à democracia, né? Achei aquilo, assim, o ponto mais degradante da sessão. Então, tem uma nova esquerda, mas tem uma nova direita também que vem com tudo, não? Vocês não acham? É que em São Paulo nós temos um secretário de segurança jurista aí que faz represálias contra a torcida organizada, aí, que é uma coisa... Mas, Nassif, eu acho que tem um aspecto positivo aí de tudo isso. As pessoas estão mostrando a sua cara. Isso. Né? Mostram a cara quando por 2 dias se fica parado, 30 pessoas param a Avenida Paulista, e tudo bem. E quando estudantes, para lutar contra o fechamento de escola, são tirados na porrada pela Polícia Paulista. É isso. Né? Ontem, naquele festival de horrores de cabelo jacaju do Congresso Nacional, né, da Câmara dos Deputados, em que se falava de tudo, menos do que realmente interessava para a população brasileira, ficou claro os posicionamentos de cada um. E por que isso é bom? Porque se de algum lado também se organiza a direita, se dá instrumentos de se dizer quem é quem. Isso. Né? É do mesmo jeito que é muito mais difícil você combater um racismo num país que não se vê como racista, num país que fala que não existe racismo, que é uma grande falácia, obviamente, mas quando que as pessoas começam a se identificar como racistas, a se identificar como homofóbicos, a falar sobre a questão de que o Bolsa Família é o Bolsa Esmola, a fazer piadas machistas, fica claro para a sociedade brasileira quem é quem. Quando ficar claro, se tem o combate. Mas o que a gente vê, digamos, os temas horizontais, porque lá é tudo tema paroquial, que nem na República Velha. Lá. Os temas nacionais, horizontais que a gente vê, são todos temas ligados aí ao preconceito, à religião. E como é que você vê isso aí, Aldo? Bom, evidentemente que é uma ofensiva conservadora. Ela não nasceu agora no impeachment. Quer dizer, esse Congresso, essa legislatura, desde o tema da maioridade penal, a questão do aborto e assim por diante, ele sinalizava para uma ofensiva conservadora, principalmente ligada à bancada evangélica, à bancada da bala e da bola e assim por diante, quer dizer, não resta a menor dúvida. Agora, por outro lado, quer dizer, nós vimos coisas muito surpreendentes. As mulheres estão fazendo manifestações muito significativas. Eu acho que a luta do século, um dos aspectos novos da luta do século XXI, e uma luta por mais igualdade, é a luta das mulheres. Quer dizer, um dos setores da sociedade que sofre o problema da desigualdade sob diversas formas. Isso. Então, há uma explosão de novos movimentos pluralistas que buscam essa horizontalidade articulada com alguma verticalidade na sua forma de organização. E isso causa uma efervescência, uma energia social muito positiva. Agora, veja o seguinte, quer dizer, o problema aí é todo como a esquerda se coloca, porque, do meu ponto de vista, a esquerda tradicional, ela se reduziu a 2 tipos de esquerda. Ou ela é uma esquerda político-partidária, ou ela é uma esquerda corporativa. Essa nova esquerda, ela rompe com os 2 paradigmas, da esquerda político-institucional e partidária, ou da esquerda corporativa. Perfeito. Então, surge uma energia nova. Eu participei um dia de um debate aí onde tinha representantes de favelas, um jeito lá de Fortaleza, fantástico. Preto Zezé. Mas é um craque. Ele é ótimo, é mestre. E tinha um pessoal ligado a sindicato. E falava, não, mas essas manifestações de rua não têm propostas. Ou seja, eles imaginam as manifestações como uma assembleia, que você tem ata, que você... É porque tem uma visão verticalizada. É isso. E que não consegue discutir com os problemas reais das pessoas. Por que, por exemplo, nós temos ainda uma dificuldade
grande de parcela do movimento sindical, por exemplo, de entender a luta do movimento feminista. É isso. Então, nós temos, infelizmente, ainda também muita gente na esquerda em que o machismo foi de tal forma naturalizado que eles nem se percebem como machistas. Dentro do próprio movimento negro, em que as mulheres negras sofrem Perfeito. os dois preconceitos. Então, ou se entende de fato que o pano de fundo disso é oferecer igualdade de oportunidades, ou você não consegue criar essa nova esquerda, unir essa nova esquerda, fazer uma coalizão de ideias, de um projeto de país e de um projeto de sociedade que consiga promover a igualdade de oportunidade. É isso que une, que tem o potencial de unir uma frente de esquerda para conseguir disputar o poder. Renato, eu queria, nas suas pesquisas, aí, entender uma coisa. Essa questão da corrupção, com essa cobertura diária, diuturna aí de escândalos, virou pauta única. Eu trouxe outro dia aqui o novo ministro da Justiça, que é procurador, o Eugênio Aragão, e ele falava dessa visão penal do mundo aí, que é muito estreita aqui. A gente está falando aqui de uma complexidade de temas e tudo, e parece que toda a discussão está reduzida à visão penal. Essa questão da corrupção, que papel que ocupa hoje dentro do imaginário, digamos, da opinião pública brasileira pesquisada por vocês? Olha, o que a gente tem visto no Data Popular é que 2/3 da população brasileira enxerga a corrupção como a causa raiz da crise econômica. É como se no imaginário popular as pessoas acreditassem que, graças à corrupção da Petrobras, que a gasolina subiu. É isso. A gente sabe que não é isso, mas ela só ganhou essa proporção de discussão na opinião pública por causa disso. E a opinião pública passou a enxergar a classe política como sinônimo de ladrões. Hoje, 92% dos brasileiros concordam totalmente com a frase "todo político é ladrão". E são ladrões que estão disputando o poder e deixando à margem da sociedade o processo de decisão. O que isso significa na prática? Você tem duas consequências. Primeiro é que você aumenta o distanciamento da política tradicional com a maioria dos brasileiros, que vão procurar outras formas de se organizar ou outras formas de se mobilizar. A outra questão é que também se cria um monstro com relação à corrupção. Não é à toa que o Aécio e o Geraldo foram expulsos da passeata de São Paulo. Tá. Né? Não é à toa que o movimento Fora Cunha vai continuar. E aí eu concordo com a Tereza de que por mais que se fale que, olha, queremos enterrar o processo da Lava Jato, vamos entregar a cabeça da presidente e aí as coisas vão se acalmar, as coisas não funcionam assim no século XXI. Né? Seja porque vai ser cobrada a coerência dos movimentos que organizaram a passeata do pró-impeachment. Qual é a coerência do movimento Brasil Livre em condenar, ir para cima do Eduardo Cunha ou não? A mesma coisa do Vem Pra Rua. Né? Isso vai ser cobrado. A outra coisa é porque tem o projeto político do juiz Sérgio Moro, que conduz a Lava Jato não mais por uma lógica jurídica, mas por uma lógica de poder. E isso vai continuar aparecendo nessa discussão. Eu queria ver com a Tereza. Tereza, a imprensa, os grupos de mídia foram são atores centrais aí nesse processo de enfraquecimento do governo, de condução do impeachment e de difusão dessa bandeira moralista aí. Como você acha que vai ficar a relação com o Temer e outras lideranças, aí, o próprio Aécio, tudo, a partir de um desfecho, digamos, favorável ao impeachment? No eventual governo Temer, né? Sim, sem dúvida, né, Nassif, essa ideia aí que Meirelles falava de que todo político é corrupto e de que o Brasil está encharcado de corrupção, as dimensões da corrupção, isso vem da mídia, né? E a gente sabe que não é assim. Existe corrupção, sim, mas não existe essa relação direta aí, o preço da gasolina, porque o outro roubou na Petrobras. Mas as pessoas estão estabelecendo relações diretas com o desconforto da vida das famílias, né? Durante a crise, a partir da crise, inflação, tudo isso eles acham que não é problema econômico, problema fiscal, nada disso, é tudo corrupção. Eu escuto muito isso, tá? A pessoa está na feira, mas também as pessoas roubam muito, aí tá vendo? Tomate que sobe. Essas coisas vêm muito dessa pauta única e obsessiva da mídia. Eu não creio, Nassif, que no eventual governo Temer, nós vamos voltar ao tempo do governo Fernando Henrique, quando nós tínhamos o pensamento único a favor, né, na mídia.
Era o pensamento único a favor. Ali, uma coisa das privatizações, uma matéria ali, um escândalozinho, uns grampos do BNDES, mas tudo sem consequência, né? E nada dessas pautas, essas pautas prolongadas, aqueles assuntos. Depois tivemos o pensamento único contra, né? A partir da eleição do Lula, em 2003. Então, a mídia se especializou em investigação, em fazer denúncia, em escarafunchar o governo e também inventou essas coisas novas, como ridicularizar as pessoas, como essa coisa da privacidade, né? Uma série de pautas que não eram usuais. Eu não acho que com o Temer vai ser assim, não, sabe? Vamos voltar ao ser... acho que vai ter uma tolerância muito maior, vai ser mais indulgente, né? Como já se é, né? Com o Temer, a imprensa vem sendo indulgente. Uma série de coisas dele não se fala. Inclusive, as citações dele por delatores da Lava Jato estão sendo esquecidas. E outras coisas também. Mas, embora não espere que a mídia vá ser muito indulgente com ele, como foi com Fernando Henrique, vai ter ali ela já está começando a mostrar aquela coisa de ceticismo. Hoje a Folha já fazia matéria, como o governo vai ser difícil, como vai ter dificuldades para ganhar popularidade e tal. Não sei avaliar hoje se vai ser uma coisa assim tão indulgente, mas com certeza não vai ser isso que veio, isso que foi, né, a imprensa política, especialmente nos anos Lula e Dilma. Aldo, você não vê, digamos, condições políticas do governo Dilma por conta do pequeno apoio do Congresso. O Temer tem o apoio na Câmara, mas não tem também credibilidade e legitimidade. Dá para sustentar um governo com o grau de desconfiança em relação ao futuro governo Temer, que já se tem hoje? Eu acho que depende muito do que ele vai fazer, que tipo de ajuste ele vai fazer. Se ele fizer um ajuste que vai jogar o peso sobre os trabalhadores, vai haver reação e vai depender muito da capacidade de reação dos movimentos sociais, dos movimentos de esquerda e dos movimentos populares. Quer dizer, eles têm condições de inviabilizar o governo? Essa é a pergunta. Mas eu queria só um pouco voltar à questão da corrupção. Eu acho que a esquerda nunca compreendeu o problema da corrupção. E exatamente por nunca compreender o problema da corrupção, ela é vítima dessa incompreensão em toda a América Latina. Quer dizer, veja o seguinte, o problema da corrupção, ele não é só um problema de moralismo, ele é um problema de valores. Tá. E os grandes líderes, eu sou maquiaveliano, e os grandes líderes, eles têm que deixar o exemplo. Quer dizer, então, por que o Pepe Mujica se tornou um ícone da esquerda na América Latina e por que o Lula perdeu, de certa forma, a credibilidade? Exatamente porque o Pepe Mujica ele trabalhou com a tese da exemplaridade, assim como o Papa Francisco trabalha com esse fenômeno da exemplaridade. Então, a esquerda tem que mudar essa coisa, ela tem que olhar numa articulação mais adequada entre meios e fins. A esquerda, ela, de certa forma, se tornou uma direita. Por quê? Porque ela só olha, a direita sempre olhou para os meios e nunca olhou para os fins. E a esquerda, no governo, ela começou a olhar para os meios e esqueceu os fins. Então, ela tem que se refazer, se reposicionar diante do tema da corrupção, se ela não quiser continuar acumulando derrotas. O programa Brasilianas.org, sobre a disputa pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff, o novo quadro político, termina por aqui. Agradeço muito a participação do Renato Meirelles, presidente do Instituto Data Popular, do Aldo Fornazieri, cientista político, professor da Fundação Escola de Sociologia Política de São Paulo, e da Tereza Cruvinel, jornalista e comentarista de política. E lembre-se, você pode continuar colaborando, enviando sugestões, textos e vídeos para o portal Brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. Voltamos na próxima segunda-feira. Até lá!